Fala galera, muito boa noite. Definido os 16 clubes classificados para as oitavas de finais da Copa Libertadores de 2021, uma das Copas Libertadores mais disputadas de todos os tempos. Tem 16 clubes classificados e desses 16, 11 já foram campeões. Dos 16, 15 já disputaram finais de Libertadores. Apenas um dos 16 nunca chegaram a uma final, que é o caso do Defensa e Justiça. Os outros 15 clubes, sendo 11 campeões e 4 vice-campeões, né? Tem aquela divisão na Libertadores, é o seguinte, né? Classificam 8 times em primeiro lugar e 8 em segundo lugar. Eles se enfrentam sem distinção de país ou por já ter disputado o mesmo grupo, ou seja, quem ficou em primeiro e segundo no mesmo grupo pode se enfrentar de acordo com o sorteio. E pode ser cruzamento de país com o mesmo país. Mesmo porque tem 6 argentinos e 6 brasileiros. Então, provavelmente, terão confronto entre argentinos e brasileiros. Se não houver confronto, será muita surpresa. Será um sorteio que vai ser realizado na terça-feira, se eu não me engano, às 13 horas, 1 da tarde. Vou falar aqui primeiro os classificados do primeiro pote, que é o pote 1, que são com os primeiros colocados. Depois eu vou falar do pote 2 com os segundos colocados. A única vantagem para quem ficou em primeiro colocado no seu grupo é decidir o jogo de volta em casa. Que convenhamos, com essa pandemia não faz muita diferença, porque jogar sem torcida, o que faz o time ter a vantagem de disputar a segunda partida em casa, como não tem torcida, então não faz aquela diferença, não faz diferença, né? Fazer o primeiro jogo em casa ou fora. Óbvio, decidir em casa é sempre mais importante, mas sem torcida é mais difícil. Vou aqui falar rapidinho os 8 primeiros colocados na ordem, depois eu falo do 9º ao 16º na ordem. Nos primeiros colocados tem o Atlético Mineiro, que tem uma conquista, o Palmeiras, que tem 2, o Racing, que tem 1, o Barcelona de Guayaquil, que já foi finalista, o Flamengo tem 2 conquistas, o Argentino Júnior tem 1 conquista, o Fluminense já foi finalista e o Internacional com 2 conquistas. Ou seja, do lado 1 do pote, os primeiros colocados, só o Fluminense e o Barcelona nunca foram campeões, mas já foram finalistas. E são times fortes. Todos os 8 primeiros colocados são times fortes, principalmente pelo futebol apresentado. Barcelona de Guayaquil, o Atlético Mineiro e o Palmeiras. O meu Flamengo, o Fluminense, Internacional, o Racing, o Argentino Júnior se classificou, mas não desempenhou um grande futebol. O Flamengo fez 3 primeiras partidas boas, depois as últimas 3 empates e não foi bem. O Fluminense, por sua vez, classificou dando a sorte de enfrentar um River Plate totalmente quebrado, porque o River Plate, os jogadores estavam voltando da Covid, então os jogadores estavam em péssimo estado físico. O Racing se classificou meio na Bacia das Almas, classificou em primeiro, muito por conta que o São Paulo colocou o time reserva na Libertadores em algumas partidas, então o Racing se aproveitou disso. O Argentino Júnior tem jogado um bom futebol, como eu disse, assim como o Barcelona, o Palmeiras e o Atlético. Agora o pote 2, que é onde tem o maior número de conquistas da Libertadores. Só no pote 2 temos 2 tricampeões, um tetra e um hexa. Vamos lá na ordem do 9º ao 16º. São Paulo, 3 títulos. Boca Juniors tem 6. O Vélez tem 1. O Cerro Porteño já foi vice-campeão, já chegou em uma final. Tem o Defensa e Justiça, que nunca chegou a uma final, mas o ano passado foi campeão da Copa Sul-Americana. Ou seja, é um time que está em ascensão. Tem o River Plate com 4 conquistas. A Universidade Católica, que tem um vice. E o Olímpia do Paraguai, que também é tricampeão, assim como São Paulo. São times que estão em boa fase nos seus torneios regionais e não tão bem na Libertadores. Mas isso explica muito porque o Boca Juniors realmente não tem um time tão forte como já teve lá no começo dos anos 2000. Até meados dos anos 2000, o Boca Juniors tinha um time bom. Tanto é que o Boca Juniors de 2006, 2007 para cá não faz boas campanhas na Libertadores. Até chegou em uma final, mas perdeu para o River. O São Paulo só nos classificou em primeiro porque poupou o time para disputar o campeonato regional.
O Vélez foi o segundo colocado no grupo do Flamengo e não vejo o Vélez como uma grande força. O Cerro Porteño se classificou, mas também é um time meio capenga. O Defensa e Justiça estava num grupo muito fácil, que era o grupo do Palmeiras, então se classificou com extrema tranquilidade. Eu achei até que o Independente Del Valle fosse complicar o lado do Defensa e Justiça, mas o Defensa e Justiça e o Palmeiras atropelou todo mundo que estava no seu grupo. E o Palmeiras também poupou alguns jogadores na Libertadores e mesmo assim terminou em primeiro lugar do grupo com extrema tranquilidade. O River Plate, por conta dos jogadores que ficaram afastados por conta da Covid, teve dificuldade para se classificar, poderia até não ter se classificado se o Júnior Barranquilla tivesse ganhado seu jogo contra o Santa Fé, um confronto colombiano, e apenas um empate do Júnior contra o Santa Fé ajudou o River Plate a se classificar. Já a Universidade Católica do Chile é um time também fraco, e o Olímpia do Paraguai, que conseguiu a façanha de se classificar ao golear na última rodada e tirar o saldo de gol negativo e superar o seu adversário que estava na frente, que foi o que ele goleou por 6-2. Ou seja, serão com grandes confrontos, eu vejo no pote 2. Apenas o São Paulo, o River Plate, o Boca e o Olímpia como os bichos papões por ter vários títulos, esse time copeiro, são times de camisa pesada. Os outros clubes, como Defensa, o Vélez, o Universidade Católica, já não vejo com tanta força no outro grupo. E já imaginou um confronto entre, um exemplo, São Paulo e Flamengo, River e Palmeiras de novo, ou um Boca e Internacional? Serão grandes confrontos, né? Eu não vejo tanto favoritismo do pote 1 para o pote 2. Igual eu disse, eu acho que no pote 1 tem times que estão acima dos outros, que é o caso do Atlético Mineiro, do Palmeiras, do Barcelona e do Argentino Júnior, que está fazendo uma boa campanha na Libertadores. E no grupo 2 eu vejo o São Paulo, o River Plate como os times mais fortes, né? Como eu disse, o Olímpia e o Boca mais pela camisa. O Vélez, Cerro Porteño, o Defensa e a Universidade Católica do Chile são clubes acessíveis, né? A dificuldade mesmo no futebol é por conta do River Plate e por conta do São Paulo. O Boca Juniors e o Olímpia não vem em grande fase, mas são camisas pesadas. Então será um sorteio que vai tirar fôlego de todo mundo, né? Eu torço para o Flamengo pegar novamente o Vélez ou dar a sorte de pegar o Defensa e Justiça. Fugiu um pouco agora nas oitavas de finais de clubes pesados como Boca, River e Olímpia, e principalmente São Paulo, que é um clube que tem dado muito problema para o Flamengo em jogos do Brasileiro e na Copa do Brasil, o qual o Flamengo foi desclassificado para o São Paulo ano passado. Mas eu vejo o Flamengo se pegar um desses outros times, né, Vélez, Cerro Porteño, Universidade Católica do Chile e o Defensa e Justiça, mais acessível para passar as quartas finais, e que Libertadores, fase de mata-mata, o importante é você dar sorte no sorteio também para você avançar a uma fase mais aguda. Aí depois, quando chega nas quartas de finais, já está mais afunilando, o futebol parece que vai fluindo mais. No momento que o Flamengo vive, estou falando do Flamengo, pegar times como São Paulo e River Plate principalmente, ainda mais que o jogo será em agosto, os jogadores do River Plate não estarão mais como estavam no jogo de ontem contra o Fluminense, voltando de Covid, então o River Plate vem forte para as oitavas, assim como o São Paulo. Pode ser que o Boca melhore, pode ser que o Olímpia melhore, mas eu vejo o Boca e o Olímpia mais pela camisa, o River Plate e o São Paulo pelo futebol. E o grupo 1, é o que eu disse, Atlético Mineiro, Palmeiras, Argentino Júnior e Barcelona de Guayaquil, está jogando um futebol muito bom. E o Flamengo, óbvio, tem o melhor elenco, tem um time muito bom, que se der liga, chega. Mas o Flamengo, exemplo do ano passado, não é um time que está passando muita confiança em mata-mata. Em pontos corridos vai bem, porque pontos corridos é mais regularidade, você consegue perder pontos e conseguir recuperar na frente. Já em mata-mata, se foi mal em uma partida, no outro fica muito difícil de tirar, ainda mais em jogo de ida e volta. É isso aí, um abraço, fiquem com Deus, se inscrevam no canal, falem o que vocês acharam desse grupo do sorteio, quem você quer pegar, quem seu time não quer pegar. É isso aí, um abraço, fiquem com Deus, tamo junto.